Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui em nossa igreja trazendo uma palavra, e essa palavra ela vai de encontro à necessidade de cada um dos nossos irmãos como membros dessa igreja, e nós estendemos essa palavra a outras pessoas que estão fora da nossa igreja e que têm nos abençoado compartilhando e assistindo a esta palavra. Eu fico feliz com isso. E nesta manhã nós vamos falar alguns minutos sobre um texto, uma situação que o apóstolo Paulo vai nos contar e que é muito conhecida, que é em relação à ação e à atitude de Jesus Cristo, que nós temos em Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 5, que fala deste sentimento. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais, ou não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim a cada um considere os outros superiores a si mesmo. E cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. E tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Eu não precisaria dizer nenhuma expressão ou nem tecer nenhum comentário em relação ao texto que nós acabamos de ler, porque para mim ele é muito claro. Ele me coloca numa situação que o apóstolo Paulo diz assim: olha, sejam como Jesus, pensem como Jesus, desenvolva a comunhão como Jesus, tenha um profundo sentimento de compaixão como Jesus. Vocês não façam nada por rivalidade ou partidarismo. Isso, o texto está bem claro. Se eu leio esse texto aqui, mesmo você não tendo um grande conhecimento nas línguas originais, esse é o texto em português, que é a tradução do texto original, e que pode ter algumas expressões com uma outra ou um outro pensamento de ação em termos culturais, mas em termos da palavra, para mim, a mensagem é perfeita. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Filipe para terem comunhão uns com os outros. E essa mensagem, ela para nós é eterna. Buscando ter amor fraternal, serem humildes. Exortação que deve calar no coração do irmão neste dia ou daqui para frente. E o versículo 1, nos chama a atenção para que a gente tenha um só sentimento. Aí ele coloca as expressões na consolação do amor, encorajando, fortalecendo, consolando o irmão que anda triste e abatido. Isso é uma coisa assim maravilhosa, que quando você ouve, você tem que falar: esta é a situação que o mundo está vivendo e que eu estou inserido nesse mundo. Eu estou inserido nesse mundo e algumas vezes me bate exatamente esse sentimento. E ele nos chama a atenção para que nós tenhamos uma reação positiva, lendo o texto, para que a gente não viva abatido. E ele continua na mesma batida, no mesmo sentimento, na mesma linha, dizendo assim: na comunhão do Espírito, tendo um companheirismo espiritual mútuo entre os irmãos da igreja, ou entre nós, vivendo uma harmonia em amor.
Em algumas situações a gente perde um pouco do pique nesse aspecto, mas depois a gente reflete, avalia, até exagera nos comentários, expressa coisas que a gente não deve expressar, mas depois volta e diz assim: olha, eu quero viver em harmonia, eu quero viver em amor, e por isso eu não vou viver desse modo. Eu vou voltar e olhar para o texto da palavra e dizer: Jesus diz que é assim, eu vou viver desse modo. Na misericórdia. Algumas vezes a gente, por achar que está agradando, perde um pouco dessa misericórdia. Deixa extrapolar essa questão da misericórdia. E o apóstolo Paulo vem e diz: o apóstolo Paulo usa essa palavra para referir-se às qualidades espirituais, como o amor, a bondade. Então a gente tem que desenvolver isso. Misericórdia, irmãos. Algumas vezes você ouve essa expressão aí fora, quando alguém diz assim: misericórdia, ou misericórdia, meu irmão, porque nós não temos algumas vezes. Então eu quero convidá-los a pensar nesse sentimento que o apóstolo Paulo coloca, que está firmado em Jesus Cristo. E aí a gente vai viver uma vida. Eu só estou citando o versículo 1 e o versículo 3, para que a gente não há essa palavra aqui, não é uma palavra extensa, é apenas para os irmãos refletirem, aqueles que assistirem ou aqueles que compartilharem, apenas para sentir desenvolver isso nessa semana. Olha, eu quero viver um sentimento diferenciado, um sentimento que venha do Senhor Jesus Cristo. E aí ele nos diz no versículo 3, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim a cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente, no relacionamento da gente, de todos nós vamos verificar que esse sentimento é muito complexo, porque nós não queremos ser inferiores, nós queremos sempre ser dominadores, superiores. E a gente acaba desenvolvendo um sentimento de orgulho, de vaidade. Mas o apóstolo vai dizer: mas tendo o mesmo sentimento e a mesma atitude, sendo unidos no corpo de Cristo, realmente como irmãos, sendo humildes, considerando os outros superiores a si mesmo. É difícil, mas a gente tem que tentar viver desse jeito, procurar viver desse modo. E o apóstolo nos orienta e nos aconselha e nos coloca numa situação que esse sentimento é o sentimento que Jesus Cristo teve, porque o texto vai dizer no final que ele esvaziou-se da sua glória, não teve nenhuma preocupação da sua magnitude, do seu momento de glória na presença do Pai, envolvido ali. Ele se submete, ele encarna-se, ele vive conosco, ele vive como a gente, ele se humilha, ele é zombado, ele é criticado, ele é humilhado, mas ele permanece firme, mostrando a graça maravilhosa de Jesus. Por isso, vamos desenvolver, irmãos, tendo o mesmo sentimento do nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos recomenda isso, tendo um só pensamento, vivendo um só amor, num objetivo que leva você e eu a ter a mente de Jesus Cristo. Vamos pensar nisso seriamente e desenvolver essa atitude. Que Deus nos abençoe.